A USP reprovada. Então vambora. Vamos lá. A gente sabe que a eletromotriz induzida é igual ao delta fluxo por delta t. O que seria delta fluxo por delta t? Variação de fluxo por tempo. Ou seja, seria dentro daquele gráfico ali. Vou até desenhar o gráfico rapidinho aqui. Só pra ele ficar maiorzinho e eu conseguir tirar ele de lá. Desenhei bem feio só pra puxar ele. Oh, caramba. Só pra puxar ele. Se eu conseguisse puxar, né? Aí. Pronto. Delta fluxo por delta tempo vai ser o que então? Delta fluxo vai ser essa tangente aqui, né? Porque aqui é o delta fluxo e aqui é o delta tempo, certo? Ou seja, vamos lá. Ele nem interessa, na real, os valores da eletromotriz, né? Agora que eu vi, ou seja, ele nem vai precisar do valor. Ele só precisa saber que o quê? A eletromotriz ela só acontece quando você tem essa variação de fluxo, você tem esse delta fluxo. Ou seja, nesses momentos aqui, que é uma linha reta, não tem variação de fluxo, ou seja, não tem eletromotriz, certo? Ou seja, aqui você teria o quê? Lembrando que é, a corrente, a eletromotriz, a corrente ela é o quê? Esqueci que tem um menos aqui na fórmula, né? Menos delta fluxo por delta t. Esse menos ele é mais simbólico, até porque você vai ver, pô, existe eletromotriz negativa? Não existe. Esse menos que aparece aqui, ele é quase mais simbólico. Por quê? Porque ele representa o sentido da corrente elétrica, o sentido que está acontecendo as coisas, né? Ou seja, a eletromotriz invertida, por exemplo, seria esse aqui, 5 volts, por exemplo. O menos 5 volts seria, por exemplo, uma eletromotriz ao contrário só, entendeu? Ou seja, ele representa o sentido da corrente elétrica, enfim, o sentido que tem tal polo positivo da eletromotriz, entendeu? É isso que significa esse menos ali. Por quê? Porque a gente sabe que o quê? Por exemplo, se você tem uma bobina, um fluxo entrando aqui, você está aumentando esse fluxo aqui, essa bobina ela vai gerar uma corrente elétrica contrária para criar um campo magnético que faça diminuir esse fluxo, entendeu? Por isso que é menos, né? Porque o fluxo que ela gera, né, esse fluxo, ele é para ser contrário ao, né, a variação do fluxo, entendeu? Ou seja, vamos lá. Aqui o fluxo aumenta, o fluxo ele está positivo nesse gráfico. Se o fluxo está positivo nesse gráfico, significa então que o delta fluxo, a eletromotriz, ela é negativa. Ou seja, corta aqui, deixa eu ver a letra E. Tá, a letra E pode ser. Ele vai funcionar até 1 segundo. Ou seja, até 1 segundo. Aqui já passou de 1 segundo. Aqui funcionou até 1 segundo, beleza. Agora, de 1 segundo para 2 segundos, não teve delta fluxo, ou seja, não teve eletromotriz, vai ser zero. Tá, os dois foi zero. Agora aqui, ó, presta atenção. A variação do fluxo aqui, ela é negativa, certo? Porque ele está diminuindo, concorda? Digamos assim, o fluxo aqui, por exemplo, é 100 e aqui ele foi para menos 50, certo? Ou seja, ali ela é negativa, entendeu? A variação do fluxo ela é negativa, ou seja, positivo. Do 2 até os 4 segundos. Do 2 até os 4 segundos. Beleza, dos 2 até os 4 segundos vai ser a letra B, então. Certo? E já cortou ali. Fechou? Então é isso. Menos foco, mais ansiedade. Tamo junto.